No vídeo de hoje nós vamos aprender a trabalhar com listas utilizando a Recycle View. Então vamos lá. A Recycle View é um componente nativo do Android que nos permite criar lista de infinitos tamanhos. Tá bem? Ela é um View Group. O que é isso? É um grupo de views. Ela contém views dentro dela. Ela aglomera views. Essas views contém a informação correspondente aos nossos dados. Tá? Então, como ela é um componente, para a gente adicionar ela no nosso layout, a gente vai adicionar ela normalmente como se fosse qualquer outro elemento da nossa tela, assim como um botão ou como um text view. Não tem problema nenhum, é fácil assim. Tá bem? Cada elemento da nossa lista vai ser definido por um objeto viewHolder, esse carinha aqui que está dentro do nosso Recycle View Adapter, tá bem? O Recycle View Adapter a gente já vai entender como é que ele funciona, mas a parte importante aqui do viewHolder é que assim, quando a gente cria ele a primeira vez, ele não tem informação nenhuma. Então, depois os nossos dados vão ser passados para o nosso adapter aqui. O nosso adapter vai pegar essas informações e vai colocar elas no viewHolder, tá? E depois a nossa Recycle View vai pegar o viewHolder e vai exibir na tela quantos elementos precisarem. Então ela vai ali, vai exibir 1, 2, 3, 4, 5 viewHolders com as informações correspondentes que o nosso adapter fez. O que é o adapter? O adapter ele é responsável por criar o nosso viewHolder, inflar o layout e colocar os dados que nós estamos passando dentro do viewHolder. E aí depois a nossa Recycle View vai pegar esse adapter e vai dizer, opa, aqui está todos os viewHolders que eu preciso. Assim, ela vai pegar os viewHolders e vai inflar eles no seu próprio layout. Tá bem? A gente comentou que a Recycle View ela permite que a gente crie lista com infinitos tamanhos. Tá? É importante entender por que isso é possível e por que nesses casos a Recycle View é uma escolha melhor do que a List View. A List View é um componente de listas do Android, tá? É um componente nativo. Só que na List View, se a gente tiver 10 elementos, a gente vai ter que criar 10 elementos de view. Se a gente tiver 50, nós vamos criar 50. Se tiver 100, 100 e assim sucessivamente. Se tivermos uma base de dados muito grande para ser exibida, pensa só no catálogo da Netflix, por exemplo, ou no próprio YouTube, na lista de vídeos do YouTube. São muitos vídeos, são muitas informações, então o aplicativo ficaria extremamente pesado, lento, tendo chances de parar de responder ou até mesmo quebrar. Então, por isso que é importante trabalhar com a Recycle View. Aqui no nosso exemplo, nós vamos entender como que ela faz essa reciclagem de views, tá bem? A parte verde aqui é correspondente ao que está visível ao nosso dispositivo. Então a gente pode ver que do item 1 ao item 6, o usuário está vendo ele. Se ele scrollar a tela do telefone, ele vai ver o item 7 e o item 8, certo? Aqui no passo 2, ele scrollou um pouquinho, está vendo o item 7, o item 8 ainda está escondido e o item 1 ficou para fora aqui. Tá? Em termos técnicos, esse carinha aqui, a gente chama ele de Scrapped View. Tá? Que ele ficou parado ali, ele já foi utilizado e pode ser utilizado no futuro. Se o usuário voltar para cima, ele é exibido. Tá? No passo 3, nós temos aqui que o usuário scrollou mais um pouco e agora o item 8 está sendo visível. Tá bem? Então, nós temos dois aqui fora, o item 2 e o item 1. Então, o item 2 também vira uma Scrapped View. Só que o item 1, como para visualizar ele, o usuário tem que visualizar primeiro o 2 e depois o 1, o que acontece? Essa view aqui, ela é marcada como suja, né? entre aspas assim, porque ela já foi utilizada e a gente precisa marcar ela de uma forma para saber que ela possa ser reutilizada. Essa marcação acontece pelo próprio sistema operacional, pela própria Recycle View, tá? A gente não precisa informar essas coisas para a Recycle View para ela conseguir adaptar. Ela faz isso tudo sozinha. Então, o que acontece? O item 1 aqui,
ele vem aqui para baixo. Não os dados do item, mas o layout em si. Então a gente consegue reaproveitar os layouts da nossa lista de forma que não fique pesado para o usuário. Então vamos supor assim, a gente vai inflar no máximo 10 itens e vai exibir uma lista que tem 100 itens de dados, entendeu? Vamos supor assim, temos uma lista de 100 nomes, a gente vai exibir 10 na tela e aqueles 10 ali eles vão ficar sendo reciclados para conseguir exibir todos os 100. Então essa é a grande vantagem da Recycle View, principalmente comparada à List View, certo? Recycle View é a base de muitos layouts, é muito importante ter o conhecimento dela, de como funciona o adapter, o view holder. São questões de entrevista, né? Saber utilizar, qual que é a diferença da Recycle View para a List View, sabe? São pontos muito importantes que a gente tem que prestar atenção, tá? Sabendo a teoria, agora é a hora de irmos para a prática, tá? Então, hoje nós vamos criar um aplicativozinho simples só para exibir nomes, tá? A ideia não é que tenhamos um layout complexo, vamos deixar um layout complexo mais para frente, quando a gente for fazer um app inteiro aqui com chamada de API, Recycle View, View Model, entre outros assuntos que a gente ainda vai ver mais para frente, tá? Então vamos lá criar um projetinho aqui, simples, vamos pedir uma activity simples. Vou botar aqui o nome, vamos botar aqui minha lista, tá? Minha lista. Vamos finalizar. Perfeito. Nós vamos utilizar o próprio layout da main activity para criarmos a nossa Recycle View, tá? Só vamos esperar o build terminar aqui. O Android Studio já está quase finalizando. Finalizou. Perfeito. Aqui, ó. Vamos remover esse carinha, tá? Que a gente não vai utilizar ele. E aqui, ó, a gente tem a Recycle View aqui já no nosso criador de layout, tá bem? A nossa palheta. Mas vamos criar aqui pelo split, que é que a gente consegue ir colocando o código e também vendo o que está acontecendo, certo? Vamos fechar aqui nosso constante layout. Vamos abrir assim, ó. Já está até aparecendo ali para nós a opção Android X Recycle View, Widget Recycle View. É esse aqui que a gente quer. Bom, como a gente quer que ela ocupe todo o espaço na nossa tela, vamos colocar aqui Match Parent e Match Parent. Que então, vocês podem ver, ó, o layout está batendo na view que é pai da nossa Recycle View. No caso, é esse view group aqui chamado Constraint Layout. Ele ocupa toda a tela, então a nossa Recycle View também vai ocupar toda a tela, tá bem? Vamos colocar aqui as nossas constraints, né? Para que o nosso layout fique correto. End to end, start to start. Vamos botar aqui bottom to bottom, ok? Opa. Para ficar embaixo e um top to top para fechar em cima. Agora a gente vai ver aqui, ó, parou de reclamar já, bonitinho, tá? Vamos criar o nosso ID, extremamente importante. Então, nosso ID aqui vai ser lista nomes, tá? Vamos criar o ID como lista nomes hoje. Tá aqui, tudo bonitinho. Agora, aqui na nossa main activity, nós vamos criar uma val chamada Recycler View. Find View by ID. Vamos falar aqui que é do tipo Recycle View r.id. Lista-nomes, tá? Ele já identificou aqui, ó. Não contém uma declaração. Ok. Sem problema. Vamos dar um make aqui no nosso project, tá? Que às vezes o layout não carrega direito. Eu já notei que é um probleminha aqui do Android Studio Giraffe, né? A nova versão. Já vi algumas pessoas reclamando, abrindo bugs lá para Google e tudo mais. Ó, vocês podem ver que agora já está funcionando. Era só um problema de build, digamos assim. Só clicar aqui nesse martelinho, ó, Make Models, que ele volta a funcionar, tá bem? Agora a parte importante, ó. Recycle View. Tá vendo aqui que nós temos um adapter, certo? Só que nós não temos um adapter para colocar aqui, por exemplo,
meu adapter. Não temos nada, ó. Adapter, ó, mas aqui aparece adapter Android X, Recycle View, Widget Recycle View. Tá bom, então esse é o nosso caminho. Vamos vir aqui em New, Kotlin Class File. E vamos criar aqui o nomes adapter. Tá? Porque a gente quer colocar nomes, vai ser do tipo classe, tá bem? Pronto, criamos aqui. Então, agora vamos usar aqui para estender de Recycle View Adapter. O nosso adapter, ele espera que a gente passe um view holder para ele. Lembra que a gente conversou que dentro do nosso adapter tem view holder, que é o cara responsável pela criação das views? Então, dentro da nossa classe de adapter, nós vamos criar a classe nomes view holder. Tá? Ele recebe uma view e ele estende de recycleView.viewHolder e vamos passar uma viewzinha para ele também. Que a gente vai importar. Aqui nós vamos falar que o tipo do nosso viewHolder é nomesViewHolder. Bem? Ó, vocês viram que aqui ficou sublinhado de vermelho, né? Então, assim, ele está falando que nós temos que implementar algumas funções obrigatórias da nosso adapter, do nosso RecycleView adapter. Então vamos vir aqui, ó, clicar nessa lâmpadazinha vermelha, implementar membros e esses três aqui, tá? Beleza. Só vou pegar esse cara aqui e eu vou colocar ele no final, tá bem? Pronto, então aqui nós temos o nosso adapter, certo? Uma coisa muito importante que a gente vai precisar ter no nosso adapter, a gente vai precisar receber uma lista de nomes, tá? Essa lista de nomes vai ser um array list do tipo string, perfeito? Tá, então temos aqui bonitinho, deixa eu só identar aqui para a leitura do nosso código ficar melhor, tá bem? Então assim, o onCreateViewHolder, esse aqui, ele é o método responsável, vou botar aqui, ó, método responsável por inflar o layout, tá? O getItemCount, ele é o método responsável por nos falar o tamanho da lista nomes. Bem? E o onBindViewHolder é o método responsável por setar os dados no viewHolder. Bem? E a classe de viewHolder, ela é responsável por criar o viewHolder. Tá? Se a gente quiser pegar algumas informações, tudo mais, esse carinha aqui é o responsável, tá? Então, primeiro de tudo, vamos vir aqui na pastinha de layouts e vamos criar um arquivo de layout. Tá? O nome do nosso arquivo de layout pode ser nomes item. Tá bem? Vamos dar um OK aqui. Ele vai criar um layout novinho pra gente, ó, em branco, não tem nada, zeradinho esse layout. Uma coisa que nós vamos fazer aqui é criar, ó, botar wrap content. Por quê? Porque a gente não quer que esse cara ocupe toda a tela. A gente quer que os nossos itens sejam de tamanhos pequenos. A gente não quer algo gigante, né? Então, primeira coisa que nós vamos colocar aqui, ó, vamos ser um text view, tá? Wrap content. Vamos colocar aqui text size de 24 sp, tá? Não é muito grande, mas é um tamanho razoável. Para a gente ver como está ficando, vamos colocar aqui tools text, tá? Ó, ele pediu para a gente importar o tools, tá? Ele já importou aqui. Aí aqui dentro vamos colocar aqui o nome. Eu vou colocar Todeskine Tecnologia, só para a gente ter noção de como é que está ficando, tá? Pô, tá bacana o tamanho, gostei. Vamos adicionar uma margem no início aqui de 16 dp, tá? Vocês viram que a margem não
surtir o efeito aqui, certo? Por quê? O nosso layout py é uma constraint. Para que as margens funcionem numa constraint, a gente tem a necessidade de setar as constraints dessa view. Então, ó, eu setei a constraint, ele já pegou a margem. Tá? Eu vou colocar uma margem no topo também e uma no bottom da nossa view. Tá? E vou colocar aqui uma margem global de 16. Ó, ficou melhor. Acho que de repente o 24 está muito grande. Vou colocar 16 também. Não, vamos deixar 24 que tava legal. Ficou bom assim, tamanho grande pra gente visualizar. Então tá aqui. Nosso layout vai ser assim, tá? Depois a gente pode colocar uma image view aqui do lado, de repente, tá? Ponto importante que nós temos que ter aqui é IDs, tá? Então aqui vai ser nome lista. Vamos botar aqui text view nome lista. Perfeito. Então vamos lá. No nosso adapter agora vamos criar o nosso view holder. Como que a gente faz isso? Tá? A gente sabe que nosso view holder precisa de uma view, né? A nossa classe view holder. Então, val view vai receber layout inflator ponto from. Aí esse context a gente tira do parent, tá? Que vai ser a view pai do nosso adapter, no caso, a nossa main activity. Então, aqui a gente faz o inflate. Então, vamos lá. Primeira coisa que ele está esperando aqui, opa, ele está esperando um layout. Então, vamos colocar o layout que a gente criou ali, que é o nomes item, certo? Tá? Ó, agora ele está esperando um view group, root, no caso que seria o pai dele. Então, qualquer é o parent que a gente recebe aqui. E o último, a gente passa false, tá bem? Que é esse attached root. Mais pra frente a gente vai entender melhor como é que esse carinha funciona e tudo mais, qual que é a necessidade dele, tá? Mas por enquanto a gente só passa false. Agora a gente tem uma view. Só que a gente precisa retornar o nomes view holder que recebe uma view. Perfeito, ó. Criamos a nossa classe aqui, passamos a view para ela, ela vai receber e vai repassar para cá, tá? Perfeito. Esse carinha aqui, que é o que ele tem que falar o tamanho da nossa lista. A nossa lista que a gente está recebendo aqui. Então, o que a gente vai fazer aqui? Vai pegar lista nomes. Não identificou, peraí, deixa eu botar aqui. Val, lista nomes, ponto, size. E vamos dar um return, tá? É só isso, esse método é bem simples. Por que a gente precisa desse método? Para que a Recycle View saiba quando está chegando no final, quando que ela pode reciclar uma view, quando que ela não pode, quando que tem que voltar, entendeu? Então, é muito importante esse carinha. Aqui, na nossa classe, nós vamos criar aqui uma latenit var chamada de nome. Vai receber, que é do tipo text view. Aqui, perfeito. Aqui dentro da nossa classe vamos criar um bloco de init, que nós vamos falar que nome, tá, vai receber o view.findViewById r.id.textView nome lista. Perfeito. Então, o que nós fizemos aqui? Nós criamos uma variável que vai ser iniciada depois, quando for necessário, tá? Nesse bloco de init, quer dizer o quê? Quando a gente criar essa classe, esse método aqui vai ser executado. Então, quando ele for executado, ele vai pegar a variável que nós criamos aqui, vai pegar a view que nós inflamos aqui em cima e vai dar um findViewById para pegar esse textView aqui, tá? O que vai acontecer agora? No onBind, nós vamos ter que pegar uma coisa muito importante, que vai ser o valor
nome. Tá? Vou colocar de valor nome para não ficar muito confuso com vários nomes chamados de nome. Então, o valor nome vai ser o carinha na nossa lista na posição corrente. Então, o que acontece? O onBindViewHolder ele vai ser chamado para todos os elementos da nossa lista. Então, assim, ele vai chegar na lista nomes aqui e vai ver lista nomes. Qual que é o valor da posição 1? Ah, é tal valor. Ah, então tá. Então eu quero que em tal valor faça isso aqui. O que a gente está dizendo para ele? Assim, perfeito. Na posição 1 da lista nomes, a gente vai pegar o valor nome, vamos chamar o nosso holder, que nós criamos aqui, a variável nome, text e o valor nome. Perfeito. Tá? Agora aqui a gente faz assim, ó, val adapter recebe nomes adapter. E aqui para recycleView.adapter nós passamos o adapter. Só que tem um problema. Esse cara, ele está esperando uma lista, tá? Então vamos criar aqui, ó, val lista nomes, que é um arraylist of string, certo? Então aqui a gente vai criar, ó, pode ser o João, o Carlos, Miguel, aqui como é que é? Enzo, Gabriel, vamos lá, Maria, tá? Vamos deixar assim por enquanto, depois a gente pula com mais nomes. E aqui a gente passa lista nomes, tá? Uma outra coisa importantíssima da nossa Recycle View, aqui a gente pode ver que temos vários valores que a gente pode acessar e tudo mais, tá? Mas um outro cara importante é esse aqui, ó, Layout Manager. Tá? Esse Layout Manager aqui, ó, ele é responsável pela política de layout da nossa Recycle View, tá? Então, o que vai acontecer aqui? O Layout Manager ponto, ó, ele tem várias opções aqui de prefet, ele tem várias e várias opções, tá? Esse carinha aqui, ele serve para quê? Ele vai setar a forma que a nossa view vai ficar, tá bem? Então, assim, eu quero que a view fique... Esperar um contexto. A gente vai passar o this, que é o contexto da nossa activity. Aqui a orientação é Linear Layout Manager. Vamos botar vertical e vamos botar um false, porque a gente não quer um layout reverso. Tá? Deixa eu fazer assim, que fica mais fácil da gente ler. Tá. O Layout Manager, ele vai definir se a nossa lista ela vai ser horizontal, se ela vai ser vertical, se vai ser linear, se vai ser staged, tá? Staged é quando a gente tem uma lista com os elementos assim, ó. A gente tem um elemento aqui, um aqui, um aqui, um aqui, tá? Essa é a staged. Aí nós temos a vertical, que é essa que a gente está usando agora, tem a horizontal e tudo mais, tá? Todas essas opções. Então vamos rodar o nosso app aqui, vamos ver o que vai acontecer, qual que vai ser o nosso resultado. Tá? Iniciando o emulador aqui. Vamos aguardar. Tá aqui a nossa Recycle View com listas, um nomezinho todo bonitinho, tá? Então agora para a gente ter um exemplo melhor, eu vou replicar esses nomes aqui, tá? Várias vezes, só para termos um insumo. E a gente vê a lista de fato scrollando.
Carregou, tá aqui, ó. A nossa Recycle View está funcionando, tá? Então, quando a gente baixa, ela vai reciclando as views de cima, vai colocando embaixo, para que a gente tenha uma performance melhor, tá? Então, assim, pontos importantes a serem lembrados, tá? A Recycle View, ela é só um componente de layout, tá? Isso aqui é um componente de layout, a gente coloca aqui, seta tamanho, seta margem, seta o que a gente quiser. A mágica acontece nesse carinha aqui, tá? Esse cara aqui que faz a mágica acontecer. Então, assim, o adapter, ele é da classe RecycleView. O viewholder é da classe RecycleView. Então, na hora da gente implementar, é RecycleView.adapter, RecycleView.viewholder, tá? Ele sempre vai sugerir que a gente implemente esses 3 métodos aqui, sempre, tá? E aí aqui a gente pode ter vários elementos na tela, pode inflar de outras formas. Podemos ter diferentes tipos de view, tá? A gente pode trabalhar com view types, tendo uma view com o nome na direita, com o nome na esquerda, por exemplo, né? A gente pode criar coisas assim, tá? Mas assim, Recycle View é basicamente isso, não tem segredo, tá? Mais pra frente a gente vê com alguns layouts mais complexos, mas é aquilo, tu criou o layout, é só vir aqui, inflar ele e popular ele com as informações que tu quer. Não tem muito mistério, tá bem? Pessoal, por hoje é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, deixem nos comentários. Vou ficar grato em responder vocês, tá? Eu vou botar contato ali também, se vocês quiserem me procurar no LinkedIn ou me mandar um e-mail. Eu vou tirar as dúvidas de vocês, tá? Não tem problema nenhum, pode me chamar, tá bem? Muito obrigado e até a próxima, galera. Valeu!